Olá, meu irmão, minha irmã, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, a mais um vídeo da nossa homilia dominical, hoje que celebramos o 12º domingo do tempo comum. Estamos no ano A, portanto, o evangelho que estamos meditando é o evangelho de São Mateus. E hoje nós vamos ver o capítulo 10, uma parte do capítulo 10, que para nós, meus irmãos, é uma liturgia, é um evangelho, é uma leitura que quer nos despertar, quer nos acordar. Desperta tu que dorme. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos e irmãs, porque nós vamos ao longo da vida, no nosso dia a dia, nós vamos nos relaxando na fé, nós vamos amenizando a nossa radicalidade em Jesus Cristo e vamos começando a ficar permissivos, vamos começando a relaxar. E este evangelho de hoje vem nos dar um chacoalhão, um acordar. Veja, meus irmãos, que Jesus logo no início já vai dizer para que não tememos nenhum homem. Não há nada que fique encoberto, nada que fique na escuridão. Tudo é revelado. E quem que revela isso, meus irmãos? É a verdade, é Jesus Cristo. Veja, meus irmãos, primeiro ponto, nós devemos ser da verdade. E só existe uma verdade. E esta verdade é Jesus Cristo, esta verdade é o Santo Evangelho. Tudo aquilo, meus irmãos, que se opõe a Jesus Cristo, tudo aquilo que vai contra o Santo Evangelho é mentira. Porque se um é verdade, o outro é mentira. Por isso, meus irmãos, é preciso que nós fiquemos sempre arraigados desse Santo Evangelho do Cristo, para vivermos na verdade e sempre cuidadosos para não vacilar, para não cair nesse laxismo, nesta maresia. Quer ver um sinal se você é de Cristo ou não, meus irmãos? É se você incomoda. Jesus diz, aquele que é da luz incomoda, aquele que é da verdade incomoda, o justo incomoda. Por quê, meus irmãos? Porque quem está no erro, quem está na mentira, quem está no pecado, meus irmãos, eles não querem ter esta sua verdade, essa sua realidade revelada. Qual verdade? Qual realidade? De que eles estão na injustiça, no pecado, no erro. Para eles aquilo é justiça, é verdade. Então eles não querem que isso seja revelado. Mas quando alguém da luz chega, isto é revelado. Como Jesus diz, nada vai ficar às escondidas, nada fica às ocultas. Portanto, meu irmão, o primeiro sinal para saber se eu e você estamos sendo um bom seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo é saber se nós estamos incomodando. E aqui eu abro um parênteses, meu irmão, minha irmã. Incomodar não é ser chato. Não é você chegar em casa e ficar querendo socar Bíblia na cabeça das pessoas, é querer ficar levando as pessoas para a igreja às forças. Não, meus irmãos, é incomodar com a nossa retidão, com a nossa justiça, com os nossos atos, com as nossas palavras, com o nosso testemunho. É viver autenticamente aquilo que nos pede nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, meus irmãos, é inevitável as perseguições, tudo aquilo que é próprio daqueles que incomodam, daqueles que vivem na luz, daqueles que são justos. Jesus Cristo nunca escondeu isso de nós. Sempre foi muito claro para nós que para seguirmos Jesus haveriam perseguições, haveriam situações onde até nossa própria vida poderia estar em perigo. Como Jesus diz no Evangelho de hoje, ele vai dizer: não vos preocupeis com aquele que pode vos matar, mas que não podem tocar a sua alma. Por quê, meus irmãos? Esses não têm poder nenhum sobre você. Mas vos preocupeis, ficai atentos com aqueles que podem roubar a vossa alma e matar o vosso corpo, porque eles serão a sua perdição. Lembra no início quando eu dizia que nós vamos no dia a dia caminhando para um laxismo, nós vamos ficando mais aceitável? É isso, meus irmãos, é a nossa alma sendo morta aos poucos. Por quê? Porque vamos nos afastando de Jesus Cristo, vamos afastando desta verdade e vamos começando a aceitar a mentira como uma falsa verdade. E vamos começando a aceitar a mentira como uma suposta verdade, quando não é, meus irmãos e minhas irmãs. É preciso caminharmos na luz, caminharmos na verdade, não termos medo de anunciar o Evangelho, não termos medo de expor o nosso corpo, expor tudo aquilo que somos, mas resguardar a nossa alma. Talvez um exemplo que possamos mencionar aqui seria a criação dos filhos hoje em dia.
Vejam, meus irmãos, hoje em dia, e aqui é claro sem generalizar, mas a grande maioria dos pais hoje estão mais preocupados em serem amigões dos seus filhos do que educarem os seus filhos. Estão mais preocupados em ficar bem na fita, ficar bem do que educar, do que ser aquilo que eles foram feitos para ser, pai e mãe. E assim, meus irmãos, nós vemos o que acontece hoje, uma juventude fraca, uma juventude que não sabe ouvir não, uma juventude que não foi educada, uma juventude que não foi preparada para a vida, porque, meus irmãos e minhas irmãs, se o pai e a mãe não falam não, a vida um dia vai dizer não. E assim nós temos hoje o que nós vemos, uma juventude fraca, uma juventude que não suporta nenhum peso, nenhum fardo, qualquer coisinha já cai. E assim também somos nós, meus irmãos, quando nós deixamos ficar bem na fita, nós queremos ficar bem com os outros, então nós viramos o cristão legalzão, o cristão que é permissivo, que tudo aceita, o cristão que eu tenho que estar com os outros, eu tenho que estar no mundo para evangelizar, então eu vou lá, mas na verdade isso é uma desculpa, eu estou ali fazendo exatamente o que eles fazem, eu não levo Cristo até eles, mas são eles que trazem o mundo a mim e eu sendo convertido por eles. Não, meus irmãos, é preciso que nós eduquemos, nós sejamos essas testemunhas da fé, como um pai e uma mãe devem educar o seu filho e muitas vezes vai ser odiado pelo seu filho. Muitas vezes o seu filho vai ficar com raiva, mas vai agradecer quando ficar adulto. Assim, eu e você temos que ser na nossa fé. Nós temos que ser esses anunciadores, esses que com o próprio testemunho, sem se preocupar se as pessoas vão ficar chateadas, vão ficar com raiva, sem preocupar, meus irmãos, com o que vamos perder, porque na verdade não vamos perder, iremos ganhar. E se essas pessoas, e quantas pessoas nós vamos trazer a Jesus Cristo? Então, não é irmos até o mundo, mas é trazermos as pessoas até Cristo. Porque quando vamos e lá ficamos, nós estamos perdendo. Mas nós temos que trazer, ir sim, buscar, mas trazer. Enfim, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus Cristo nos convida a rever as nossas atitudes, rever a nossa vivência do nosso batismo, reviver a nossa fé, rever a nossa relação com Jesus. Porque, meus irmãos, é quente ou frio, morno eu vomito, vai nos dizer o Apocalipse. Quando estamos aí, meus irmãos, com um pé na igreja, um pé no mundo, estamos mornos. E morno, a palavra nos diz para onde vai. É preciso que sejamos quentes, meus irmãos, que sejamos brasas pautadas na verdade, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Coragem, irmão, as palavras é de Jesus. Jesus nos convida a estar com Ele. Jesus nos ajuda, Jesus nos encoraja. Não tenhamos medo de ser da verdade, não tenhamos medo de ser rejeitados, não tenhamos medo de ser ridicularizados muitas vezes por causa da nossa fé, por causa dessa certeza mais que absoluta da verdade que nós temos, que é Jesus Cristo. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Coragem, sejamos fortes, sejamos fiéis a este Deus. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.